Não falei que eu voltava rapidão? Presta atenção, gurizada. Então, aula 30, nós vamos resolver os exercícios que faltam, ok? Vamos lá. Senhores, todos agora na página 290. Vamos lá? Então, olha só. Escreva as expressões do KC e do KP para as seguintes equações químicas. Tudo bem? Então, ó, letra A. Ele fala assim, ó, N2 gasoso mais 3H2 gasoso, dando 2NH3, a formação da amônia, tá? Fechou, pessoal. Equilíbrio, você vai montar o KC e o KP. Lembrando que KP só entra gás, constante de pressão, só entra gás. Pressão é para gás. Então, olha só. Então, vamos lá. O KC, produto sobre reagente, vai ficar a concentração do NH3 ao quadrado sobre N2, mais ou vezes, sempre vezes, H2 elevado ao cubo. E o KP, professor? Mesma coisa, só que agora com pressão parcial. Vai ficar a pressão parcial do NH3 ao quadrado sobre a pressão parcial do nitrogênio vezes a pressão parcial do hidrogênio, só que agora elevado ao cubo. Ou seja, a mesma coisa, né? Então tá bom. Você vai fazer isso para a letra B e para a letra C, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer a letra B para você. Aí você faz da C. Olha só. 2NaHCO3 sólido. Então isso aqui, ó, pastilhazinha de bicarbonato de sódio. Dando Na2CO3 sólido mais CO2 gasoso mais H2O gasoso. Então tá bom. Então olha só. Quando você for montar o KC, lembra que não entra sólido e não entra líquido, tá? KC. Então, ó, o KC é igual. Esse não entra, entra esse e esse. Vai ficar o quê? Concentração do CO2 vezes a concentração da água. Só isso. Professor, e o KP? Só entra os gases, né? Então vai ficar o quê? KP é igual pressão parcial do CO2 vezes a pressão parcial da água. Lembrando que essa água está no estado gasoso. O estado gasoso entra numa boa, tá bom? Então tá, fecha nisso daí. Tranquilo? Você faz a letra C. Ou você quer que eu faça? Vamos fazer então, né? Então vamos lá. Letra C. Fe sólido, esse não entra em nada, mais 2HCl aquoso, dando H2 gasoso, mais FeCl2 aquoso. Aqui muda alguma coisa, assim, aqui muda. Por quê? Porque no KP só entra gás. Então, olha só, o KC vai ficar o quê? Fe ou H2, concentração dele, vezes o FeCl2. Aí, sobre HCl ao quadrado. Fechou. E o KP, professor? O KP só entra o gás, só tem esse. Pressão parcial do H2, só isso. Só entra isso. Não creio, professor. É só isso. Só isso. Tá bom? Então, ó, passando para o exercício 2. Olha só. A ilustração a seguir representa um sistema fechado em equilíbrio químico. Ele está falando que tem aí, ó, CO2 em equilíbrio com carbonato de cálcio e o CaO sólido, né?
Então tá bom, ele sabe aqui, ó, ele me deu a reação. CaCO3 sólido, em equilíbrio com CaO sólido, liberando o CO2 gasoso, que são as molequinhas que estão em suspensão aí no sistema, tá? Então olha só, ele quer escreva a expressão da constante de equilíbrio em relação à pressão parcial. Ele quer o Kp. Então, ó, essa é a letra A. O Kp só entra gás. Então, só entra a pressão parcial do CO2. Ah, professor, às vezes você põe a pressãozinha fora, às vezes você pressão dentro, não influencia em nada, tá? Antes de que você me pergunte. E aí, qual o valor dessa constante? Ué, qual o valor dessa constante? Qual que é a pressão parcial que ele deu aí do CO2? Como só tem um gás, então esse 0,2 é só do CO2. Kp é igual a 0,2. É isso. Só isso. Ah, não creio, professor. É muito fácil. É muito fácil. Tá? Tudo bem? Então dá pra gente fazer o 3. Vamos lá? Vamos fazer o 3? Fechou aqui? Vamos apagar aqui. Então vamos lá. Ele me dá um equilíbrio. CO, Cl2 gasoso, se decompondo em monóxido de carbono mais Cl2 gasoso. Ou seja, só tem gases. Não é um equilíbrio heterogêneo, só tem gases. Porque está tudo no mesmo estado físico, é equilíbrio homogêneo. Quando tem estado físico diferente, aí equilíbrio é heterogêneo. Pronto. Então ele fala assim, a 500 graus Celsius, um frasco contendo uma mistura em equilíbrio químico possui as seguintes pressões parciais. Então ele dá do COCl2, que é 2 atm, do CO10 e do Cl2, 4. Aplica na fórmula, tá certo? Escreva a expressão. A letra A é só para escrever a pressão. O Kp. Ó, Kp é igual pressão parcial do CO vezes a pressão parcial do Cl2 sobre a pressão parcial do COCl2. Ah, professor, não creio que é só isso, professor. É só isso, viu? Então tá, letra B. Olha só. Qual o valor da constante de equilíbrio para as pressões expressas em atmosfera? Simples. Você vai pegar aqui, ó, Kp e vai substituir. Quanto que ele deu a do CO? Você vai lá e olha, 10, né? Aí você vai do Cl2, quanto que é? 4. Tudo isso dividido pelo COCl2, que é quanto? 2. Então aqui, ó, simplifiquei, dá 2. Kp igual a 20. E finish. Era só isso. Você vai resolver então a tarefa mínima dessa aula. Tudo bem? Ficou tranquilo, né, pessoal? Falei para vocês que era fácil. Não tem mistério. Tranquilo? Então tá bom. Fico esperando vocês. Amanhã tem dúvidas, tá? Tudo bem? Amanhã não. Desculpa. Amanhã... eu não vou poder dar a aulinha das 10h20. Eu tenho uma consulta que eu tô com cólica renal. Tô fingindo aqui pra vocês, mas eu tô com muita dor. Tá? Então dá uma olhadinha com o Renato, que vai trocar esse plantão aí. Mas eu vou dar esse plantão. Só vai trocar o horário, beleza? Beijo pra vocês, tá bom? Saudades demais de vocês. Fui!